Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, começar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, né? Amém? Vamos interceder pelas nossas casas, pela nossa nação, pela nossa cidade. Feche seus olhos, leva seus pensamentos ao Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por este dia. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Deus. Até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos guardado de todo cansaço mental, físico. Deus, toda dor, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Que nada venha nos atrapalhar, ó Pai. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha atrapalhar cada um dos meus irmãos de cultuar ao Senhor, Deus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Deus. Que nessa noite venha uma palavra rema sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, ó Deus. Pai, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a Tua palavra, Deus. No nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, venha trazer impressão no nosso espírito. Que a Tua, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu oro, Senhor, pela nossa cidade. Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, a cidade de Cuiabá, a cidade de Várzea Grande. Que o Senhor venha abençoar o nosso estado. Que o Senhor venha abençoar os governantes, iluminando a mente deles, a vida deles, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, da Tua palavra, Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, abençoa a vida, Senhor, sobre cada vida, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Vamos declarar santo, 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 santo. Tu és santo, Deus. Presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria
Tua alegria é nossa força, Deus. Glória a Deus. Vamos declarar, que você possa repetir comigo: Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Que você possa declarar nessa noite: Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma minha casa, toma minha família, meus filhos. Amém? Glória a Deus. Que você possa declarar: Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre nós nessa noite, Deus. Vem sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha visitar cada filho. Deus, em nome do Senhor Jesus. Leva nossa mente cativa a Ti, Espírito Santo de Deus. Leva nossos corações cativos a Ti, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Declara: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo. Espírito Santo, toma a minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre nós, Senhor, nesta noite, Deus. Vem sobre cada vida, sobre cada lar, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor Jesus, sobre cada família, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que não venha faltar, Deus, os celeiros de cada um. Deus, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada pai, cada mãe de família, Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha guardar cada família desta igreja, Pai. Cada família, Senhor, que está assistindo, Senhor, este culto. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vamos declarar mais uma vez: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Glória a Deus. O Salmo 126 diz que aquele que semeia com lágrimas voltarão trazendo consigo os seus feixes, amém? Não sei o que você tem passado.
se você tem semeado com lágrimas, mas pode ter certeza que você vai trazer os seus feixes, porque a palavra do Senhor diz. Então não é em vão, quando nós semeamos com lágrimas, quando nós clamamos ao Senhor, é promessa dele, amém? Glória a Deus. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Oh Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Que você possa exaltar o Senhor neste momento, que você possa abrir os teus lábios e declarar o seu amor pelo Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor neste momento com alegria. Adorar ao Senhor com alegria, amém? Vamos nas palmas. Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo, restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, Deus. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria
Senhor pra mim. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor neste momento, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Santo é o Senhor, Deus. Glória a Deus. Passa a palavra para o pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Repete comigo e fala assim: Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou na tua casa, nesta casa de oração, que o Senhor preparou para que nós possamos, Senhor, te adorar, reunido neste mesmo lugar. Senhor, eu quero ser tocado pelo teu Espírito, o teu Santo Espírito. Faz nessa noite, em mim, a tua vontade. Amém. E graças a Deus. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter, antes de começar a mensagem, e nós vamos ter uma mensagem de Deus, como sempre tem, né? Eu gosto muito de citar os grandes da Bíblia e os grandes homens da história do cristianismo. E um deles é Moody, né? Leman Moody. Ele fala uma frase que eu acho muito importante, aquela frase. Ele diz assim: se nós ouvirmos a palavra de Deus pregada no altar, e nós não termos um entendimento do que foi pregado, nós devemos correr desesperadamente e encontrar alguém cheio do Espírito para nos procurar e nos fazer entender. Ou seja, somente o Espírito Santo pode nos fazer entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo tem poder para nos revelar. E a palavra de Deus, ontem nós estudamos aqui na escola bíblica, e quem perdeu não vai poder, essa aula só volta só o ano que vem, ela não volta mais esse ano. Então vai ter uma dificuldade para poder pegar ela de novo. Mas nós estudamos sobre a veracidade, a canonicidade da Bíblia, ou seja, a verdadeira palavra de Deus. E uma das coisas que nós falamos é que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. A Bíblia ela é 100% inspirada por Deus. Ou seja, se tiver 99% de inspiração de Deus e 1%, ela já não pode mais ser canonizada. Então nós precisamos entender essa questão, que a Bíblia ela é uma pura verdade. Consegue ter a Bíblia como uma referência, como ela diz, que é uma referência de fé e prática. Ou seja, nós encontramos os ateus, os gnósticos e o incrédulo. O gnóstico, ele recusa de qualquer forma estudar a Bíblia. O ateu, ele não consegue entender porque não há uma materialidade para pegar, e a Bíblia é espiritual. O incrédulo é aquele que até fala, ó, Deus existe, mas essa palavra aí, ela não tem um fundo de verdade. Na verdade, ele acaba sendo incrédulo, e aí ele não consegue acompanhar. Então, nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós que procuramos ler a palavra, nós temos que ter esse ensino como regra de fé básica, que é concordar plenamente que a Bíblia é verdadeira. Quando falta alguma coisa, é porque nós ficamos para trás um pouquinho do entendimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui fazer uma apresentação de uma criança, o Heitor, né? Do mesmo nome do nosso neto, o Heitor.
Será que ele será igual o Heitor? Porque uma coisa, ele não vai ser flamenguista, Reni. Porque o Heitor, meu Deus do céu, cara, você quer brigar com ele, você fala do Flamengo para ele. Ele conseguiu, cara, desviar o menininho. Mas então eu quero... nós não batizamos criança, gente. E a Bíblia ela não fala qual que é a idade certa de ser batizada. Então a gente vai por uma regra da questão seguinte. Quando tem entendimento. Qual que é o entendimento do pecado? Por que não batiza uma criança? Porque a criança ela não tem arrependimento. Ela não é inocente. Tá? Ela não é inocente, porque a Bíblia diz que não há ninguém inocente. Mas ela é declarada no nome do Senhor Jesus Cristo salva. Pesquisado mais aí com as crianças. Como que era naquela época para apresentar? Fazia-se a apresentação. Lucas 2:21 fala que quando o Senhor Jesus completou 8 dias de nascido, ele foi apresentado no templo para o sumo sacerdote, a autoridade maior naquela época e naquele local. Então ele foi apresentado, e ali ele não foi batizado, ele foi apresentado diante do sacerdote, o sacerdote orou por ele, e agora mas ele não foi batizado. O Senhor Jesus ele vai ser batizado aos 30 anos de idade. Quer dizer, nos mostra alguma coisa. Mas nós temos que ser batizados aos 30 anos de idade? Não. Nós somos batizados quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e entendemos que o Senhor Jesus é a nossa força. O primeiro a ser circuncidado, também Isaac, filho de Abraão, que está no capítulo 17, versículo 10. E ele foi também apresentado. Ali começou a nova aliança. E o que é o batismo? O batismo é a confirmação da nossa fé que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador e nós se arrependemos dentro do seu sacrifício. Todo mundo entendeu? Se não entendeu, daí nós vamos repetir tudo de novo. Fazer igual o Gago. O Gago disse que ele ia vender Bíblia, daí saía todo mundo, um para uma rua, outro para outro, vendendo a Bíblia. Aí disse que todo mundo chegava de tarde, estava com a mesma quantidade de Bíblia. Ninguém vendia, o Gago vendia todas as Bíblias dele. Aí, passado uma semana, daí o chefe perguntou, gente, mas por que está acontecendo isso? Só o Gago que vende Bíblia? Aí resolveram perguntar para o Gago, por que você vende todas as Bíblias e ninguém vende? Ele falou, é o seguinte, eu saio e eu leio o primeiro capítulo da Bíblia. E eu pergunto para ele se ele quer comprar. Se ele falar que não vai comprar, eu leio o livro de Gênesis inteirinho para ele. Tinha jeito, o cara vendia mesmo, comprava a Bíblia para ele poder ir embora. Mas brincadeira à parte, eu quero convidar aqui a Francisca, o Reni, o Heitor, Gisenha e Bruno, né? Falei certo o nome ou não? Errei aí. É Gisenha, né? Tá certo? Então tá beleza. Vocês podem subir aqui, ou desse lado, qualquer lado. Acho que aqui está melhor para vocês, por causa desses fios aqui, né? Pode vir por aqui. Pastora Rita Daniela, vem cá, minha linda. Pode ficar mais aqui, qualquer coisa eu me afasto mais aqui. Vocês são da família, vocês podem ficar perto, né? Vem para cá, minha linda. Então nós vamos orar agora, apresentando o Heitor diante do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha fazer na vida dele as maravilhas dele, que Deus venha fazer o Heitor crescer com saúde, que todas as pessoas que passarem na vida do Heitor abençoa, Senhor, a sua família, abençoa, Senhor, a sua vizinhança, abençoa, meu Deus, todos aqueles, ó Deus, que se apresentar diante dele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cobre o Heitor com o teu sangue, guarda ele no teu nome, Senhor Jesus Cristo, para que no teu nome, ó Pai, ele possa conquistar, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para ele, no livro, ó Deus, de Efésios, capítulo 1, versículo 3, ó Deus, onde diz que bendito é o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nesta tarde, Senhor, nós abençoamos o Heitor, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que vocês tenham sempre a sabedoria de Deus para poder ele. A palavra de Deus é a maior educação. Nós falamos sempre, né, que nós gostaríamos de ter conhecido o Senhor bem jovem, para que os nossos filhos tivessem crescido no livro de Provérbios. Dou uma orientação para vocês e para os demais. Quer educar bem a criança? Leia com a criança todo dia um capítulo de Provérbios. Ele diz que a criança vai crescer e mesmo que ela erre o caminho, ela voltará para o caminho, porque cresceu ensinado dentro da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Pode assistir a palavra que o Heitor já vai sair daqui cheio hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Santo e exaltado é o Senhor. Glórias ao Senhor, o Rei dos Reis. Eu quero pedir vocês que abrem a sua Bíblia, quem trouxe uma Bíblia, abre ela no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 14. Nós vamos ter do versículo 1 até o 14, mas para nós ganharmos um pouco de tempo, do versículo 1 até o 14, mas para nós ganharmos um pouco de tempo, eu quero que você abra no versículo 14, 2 Reis, começamos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Chegou? Todos acharam amém? Está escrito assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme patente dentro do seu exército sírio. Ele caminhou, ele venceu, ele teve muitas vitórias. E todas as vitórias que ele deu, mesmo ele não sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo de uma nação chamada gentil, mesmo ele sendo de um povo que não era o povo de Deus, nós encontramos ele sendo curado, mas também encontramos ele sendo falado por essa palavra de Deus, que aquele homem, ele vencia por causa de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nos diz no livro de Mateus, no capítulo 5, que o Senhor é o mesmo Deus que abençoa o justo e abençoa também o ímpio. O Senhor é o mesmo que derrama chuva sobre a casa ou sobre a lavoura do ímpio, mas ele também derrama água sobre a casa do injusto. Ou seja, Deus é o mesmo Deus que faz na vida de um, faz na vida de outro. A diferença é quem está andando com Deus. E como vai ser esse caminhar de Deus? Como que ele vai estar recebendo de Deus a nível de ser chamado filho de Deus? A Bíblia, ela faz referência, ela nos diz que filho de Deus são aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Os outros ela vai tratar como criatura de Deus. Mas todos foram criados por Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que todos foram criados, todos foram feitos pelo mesmo Deus. Muitos falam o seguinte, que a pessoa é um jargão cristão que fala o seguinte, que uma pessoa, ela aceita o Senhor Jesus, mas o Senhor não é Senhor da vida dela. O Senhor, isso é uma coisa, gente, que não cabe. O Senhor, ele é Senhor e ele é dono da pessoa. Não tem nenhuma possibilidade de eu aceitar o Senhor Jesus e eu não aceitar o Senhor Jesus ser o meu Senhor. Não tem como Cristo ser o meu Cristo e ele não ser o meu Senhor. Se eu não aceitar o Senhor Jesus, ele vai ser Senhor do mesmo jeito. Porém, a diferença é a forma como ele vai tratar essa situação. Como eu sei que aqui não tem ninguém que comete adultério, então eu vou trazer um exemplo. Se neste momento nós sabemos que lá dentro de um motel tem homens casados com mulheres,
Lá tem pessoas prostituindo, tem pessoas adulterando, tem pessoas fazendo tudo que de natureza ruim. Aqui dentro nós estamos em um culto. Deus está aqui. Eu estou afirmando que Deus está aqui. Mas a minha pergunta agora para vocês é o seguinte: e lá dentro desse motel, onde está tendo uma conduta de prostituição, de adultério, lá dentro, Deus está lá? Quem concorda que Deus está lá, levanta a mão. Quem discorda que Deus não está lá, levanta a mão. Tem gente indecisa. Deus está lá do mesmo jeito. O mesmo Deus que está aqui, Ele está lá. Porém, lá Ele está com o juízo. Lá Ele está com a ira dEle. Aqui nós estamos debaixo do amor pela palavra. Lá, essas pessoas estão debaixo da ira dEle, pela palavra da retidão dEle. Essa é a diferença. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Ele não pode ser limitado por ninguém. O homem não consegue limitar, ninguém consegue limitar a Deus. Então aqui nós vemos esse homem, um general, forte na batalha, conquistador, vencedor, em todos os momentos. Porém, o versículo 2, o versículo 1 nos diz que ele é leproso. Ele era vencedor, ele é um cara que conquistou várias guerras na frente do exército sírio, diante uma das maiores potências, e que naquela época era a maior potência, que mais estava vencendo. Os sírios eram terríveis na batalha. Hoje eles são fracos, mas naquela época eles eram muito conquistadores, vencedores demais. E esse Naamã, esse general aqui de guerra, nós encontramos ele com muitas vitórias. Porém, a Bíblia faz esse destaque: era leproso, era doente. E o que nós podemos ver a respeito dessa doença da lepra? É uma doença que, gente, ela era terrível. Se hoje nós estamos confinados a respeito do coronavírus, que se alguém aqui falar assim, eu estou com coronavírus, eu acho que dá uma vontade de todo mundo correr lá para fora, né? Mas a lepra naquela época era uma doença fatal. Todos que pegavam ela morreriam. Era uma doença letal. Tanto que quando Deus manda Moisés escrever o livro de Êxodo, o livro de Levítico, está estabelecida na lei levítica que a pessoa que recebesse a doença, ele seria confinado do lado de fora do arraial. Ele era separado. E o sacerdote, quando ele se apresentava, o sacerdote tinha que ter muita segurança para poder o receber. E aí ele ia fazendo os testes para ver se ele estava recuperado ou não. Mas não podia tocar. Se ele fosse tocado, ele receberia a transmissão da doença. Então ela era terrível. E não tinha tratamento não. Era só milagre de Deus. Como nos dias de hoje. As doenças todas são ruins. Porém, só Deus pode curar. Então, essa era uma das formas que nós encontramos na questão da lepra. Ela era transmissível, causada por uma bactéria. Ela era, na maioria dos casos, na pele e nos nervos do doente. Ela progredia lentamente no corpo do indivíduo, numa média de incubação de mais ou menos 3 anos, e ela ia se alastrando no corpo da pessoa. Caía a orelha, caía o nariz, o membro que ela estava, na onde ela estava ferida, ela causava a destruição. Ou seja, esse homem ele não tinha um relacionamento mais com a sua esposa. Se ele tinha filho, a Bíblia não fala que ele tinha filho. Então ele também não tinha um relacionamento com os seus filhos. Ou seja, ele estava isolado dos demais. Se hoje uma pessoa pega no nosso meio essa doença do vírus do Covid, ela fica apenas 14 a 15 dias separada. Porém, naquela época,
pegou a lepra, estava devidamente separado. Mas ele ainda continuava sendo um general. Então a aproximação não era muito próxima dele. Ou seja, as pessoas que vinham trabalhar com ele, saíam para a guerra com ele, os soldados tinham uma distância dele, para que não fosse também contaminado e recebesse essa doença. Não era fácil. O nome dessa mensagem é A Cura de um Leproso nas Águas Sujas do Rio Jordão. Então nós entramos aqui nesse contexto dessa mensagem. Sua principal característica dessa doença causa perda da sensibilidade ao calor, como também a mutilação da parte de membro do corpo. Hoje em dia ela é tratável. As pessoas que pegam, elas são curadas, principalmente quando é detectado no começo da doença, e aí tem os tratamentos. Mas não era assim naquela época. Entrando aqui no contexto aqui, a oportunidade de ser curado aparece. Naamã já vinha há muitos anos naquele sofrimento. Naamã era um cara muito rico. Naamã era um cara honrado. Ele foi honrado por Deus. Ele era um cara honrado pelas nações. Ele era honrado pelo seu rei. Ele era honrado pelos príncipes do rei. Ele era honrado por todos os soldados, pela sua valentia, pela sua forma de guerrear, pela sua forma de comandar, pela sua forma de andar, pela sua forma de conquistar. Ele era um cara honrado, porém leproso. Porém ferido. A autoestima desse cara estava baixa. Ele tinha sucesso. Ele conquistava, ele lutava, ele vencia. Mas aquilo era só para ele poder ter um apoio, para ele poder continuar vivendo as próximas horas, vivendo o próximo dia, vivendo a próxima semana. Porque ele era vencido por essa doença. Porque cada dia que passava, as feridas aumentavam mais. Cada dia que passava na vida dele, cada ano que passava na vida dele, ele estava menor um pouco. Ele estava mais doente, ele estava mais ferido, ele estava mais contaminado. E quantas pessoas ele não contaminou também? Porque a doença era letal. Mas de onde que vem a cura? A cura agora aparece de onde ninguém esperava. Ou seja, eles entram uma certa vez em Israel e eles levam algumas pessoas cativas. E entre esses cativos ele leva uma menina, talvez uma moça, uma jovem. Ela foi levada cativa para a sua terra. E quando ela chega lá, ela vai ser colocada na casa de Naamã. Ela passa a ser a escrava, ela passa a ser uma serva da mulher de Naamã. E quando isso acontece, gente, poderia ser que foi Naamã que levou ela presa. A Bíblia não fala quem que foi, se foi naquela mesma operação, naquela mesma batalha que teve, que o exército sírio leva ela presa. Mas o certo é que ela vai parar na casa de Naamã, o leproso, o homem ferido, o homem comprometido na sua saúde. Então aqui nós encontramos essa menina agora dando uma opinião. Ela olhava, ela via distante aquele homem chegar, talvez para conversar com a sua esposa. E ela via o sofrimento da esposa dele, porque olhava para ele, mas não podia tocar nele. Ele olhava para a esposa, ela também não podia ser tocada por ele. E aquele sofrimento, essa menina agora, ela vai trazer uma solução, porque ela vai falar o seguinte: se o meu Senhor morasse, ou se ele fosse levado até Israel, ao homem de Deus, ele ia ser curado. Quando ela fala isso para a sua esposa,
E nasce uma expectativa no coração da esposa. Nasce agora uma esperança no coração da esposa. E a esposa vai lá e fala para ele: olha, a menina que é escrava lá em casa, uma daquelas que vocês trouxeram em uma operação, aquela que vocês trouxeram de lá, essa menina, ela falou que lá em Israel, lá em Samaria, tem um homem de Deus lá, que ele cura as pessoas de lepra. Certo é também que o Senhor Jesus Cristo, ele diz no livro de Lucas que nenhum homem de Israel, de Samaria, foi curado da lepra por Eliseu. Mas Naamã recebeu a cura dele. Então, quando essa menina fala isso para ela, uma serva, uma escrava, uma pessoa que foi levada da sua terra, foi levada da sua parentela, foi levada das suas amizades, foi conduzida para uma terra distante, para ser escrava, perdeu a expectativa da família, perdeu o contato da família, deixou de ter. Talvez essa moça tinha uma expectativa: eu quero formar. Talvez ela pensava: olha, daqui a alguns anos eu cresço, eu fico mais velha, e eu vou fazer uma faculdade. Talvez essa menina tivesse uma expectativa de ter um casamento, talvez ela tinha uma expectativa de ser mãe, mas quando ela é levada à escrava, ela perde toda essa expectativa. Ela perde todas as suas esperanças. Aos olhos humanos, ela perde. Essa menina é de um coração generoso. Essa menina é de um coração muito bom. Porque com certeza ela foi destratada algum dia. Talvez no começo, quando ela chegou lá. Talvez a amizade que ela foi desenvolvendo ali com a sua senhora melhorou a sua vida ali. Mas antes, ela passou pelo processo. Ela tinha saudade da sua família. Mas ela tinha algo dentro dela que era diferente das outras pessoas. Não tem, você já teve algum sentimento? Eu acho que ninguém aqui teve esse sentimento, não, né? Acho que só eu que já tive esse sentimento. Quando aquela pessoa que te fez mal, que alguém machuca ele lá, daí você fala assim: bem feito, hein? Não vi a hora disso aí acontecer. Acho que ninguém aqui teve esse sentimento, não, né? Acho que só eu que tive mesmo, né? Só eu que já tive esse sentimento. Acho que ninguém teve, não. Mas essa menina, ela vai dar a ficha certinha agora e ela fala: sem dúvida, se ele for lá em Samaria, lá em Israel, lá tem um homem de Deus, e o homem de Deus vai curar ele. Ele vai ser diferente, ele vai ser sarado, ele vai ser tratado lá. Então Naamã comenta com o rei. E quando ele comenta com o rei, isso no versículo 4 até o versículo 7, um dia ele ouve a mulher dele, e ele chega diante do rei da Síria, e ele fala: bem verdade, é o seguinte, você sabe, eu já conquistei muitas coisas, mas eu estou leproso, cara. Eu sei que o Senhor tem me honrado muito, eu sei que o Senhor tem me dado ouro das conquistas que eu tenho trazido, mas eu sou leproso. E os soldados já não estão mais querendo andar comigo, eles não se aproximam porque eu cheiro mal. E naquele dia, o rei pega e fala para ele: fala o seguinte, já que tem um homem de Deus lá que cura, eu vou fazer uma carta de recomendação aqui, e você leva lá, porque Ben-Hadad ele já tinha vencido o Israel do Norte por algumas vezes. E ele pega a carta e ele leva, e quando ele chega lá, e ele sai, monta uma comitiva, leva bastante ouro, bastante prata, leva veste, leva tudo. A comitiva é grande. Dá até entender quando o pessoal da Síria, quando o pessoal de Samaria identifica aquela comitiva vindo, eles têm uma expectativa e eles pensam o seguinte: será que vai haver guerra de novo? A comitiva é grande. E eles vêm naquela expectativa, e quando eles chegam ali, eles acabam entregando a carta para o rei de Israel.
O rei de Israel entra em desespero no versículo 8. O rei fica tão desesperado, gente, que ele rasga a roupa dele. Era um costume naquela época. Quando eles recebiam uma derrota, quando eles recebiam informação ruim, uma perca, danos, é normal ele rasgar a primeira roupa de cima, que era um sinal de desespero, um sinal de vergonha, é um sinal que eles não estavam aceitando aquela situação. Mas quando ele faz aquilo ali, alguém sai e vai falar para o homem de Deus. E quando fala para ele, ele manda um recado dizendo o seguinte: o que aconteceu com você que você está desesperado? Por que você entrou nesse desespero, rapaz? Manda ele vir aqui. Porque o rei de Israel tinha falado: para aí, como que vai acontecer isso? Eu não sou Deus para poder curar ninguém. Eu não sou Deus para fazer nada com ninguém. E aí ele pega e fala para ele: manda vir aqui. Porque tanto você como eles saberá que há um profeta em Samaria, que há um profeta em Israel, que há um homem de Deus aqui nesse lugar. Vocês vão ter que ficar sabendo disso. Então o rei mandou avisar a comitiva de Naamã. E essa comitiva ela vem agora para se aproximar da casa de Eliseu. Mas só que a recepção lá não foi muito boa, ela não foi muito calorosa. Após uma repreensão dura que o rei de Israel sofre, ele dirigiu para a casa de Eliseu aquela comitiva. E quando Naamã chega lá na porta, chega lá na frente, parou lá, cavalos, o cara anda 150 quilômetros. É quase daqui em casa, quase daqui em Rondonópolis. E quando ele chega lá, ele não encontra à disposição dele o homem de Deus, o profeta, aquele que ia resolver a situação dele, que a menina tinha falado, tinha enchido a bola. E aí quando ele entra ali, ele chega ali, daí ele está numa expectativa: agora é a hora, eu vou ser curado, agora para aí. Ele vai sair, ele vai pôr a mão sobre a minha cabeça, ele vai pôr a mão sobre as minhas feridas. Como ele é o homem de Deus, ele vai estabelecer a cura sobre mim. Só que não acontece. Ele sofre uma decepção muito grande, porque o homem de Deus nem sai na porta para falar com ele. O homem de Deus que tinha chamado, na onde a esperança dele cresceu. Se a menina falou, deu um pouquinho de esperança. Se a mulher dele falou, deu mais esperança. Se o rei dele falou e recomendou ele com uma carta, Israel devia para a Síria. Agora a expectativa dele estava muito alta. E agora quando ele é encaminhado do rei de Israel para a casa de Eliseu, está maior ainda. A expectativa dele cresceu. Mas quando ele chega lá, Eliseu nem dá as caras. Manda recado para ele. Vai lá no rio. Pode ir. No Rio Jordão. E desce lá. Se você quer ser curado, vai lá e mergulha 7 vezes. Lá é o lugar da cura. Ele se indignou. Ele ficou muito decepcionado. Ele ficou muito zangado. E não recebeu aquilo que ele queria. Porque ele estava olhando o seguinte: para aí, quem está aqui? Talvez ele tivesse falado isso para o moço não é um servo do rei, não é um soldado do rei, não é um capitão do rei, não é um mero do rei, não. Ei, quem está aqui? É o segundo homem forte. Se nós formos visualizar melhor, hoje quem que é o cara forte aqui no Brasil? Não, depois dele. Bolsonaro é o cara, né? Quem que é o segundo homem forte no Brasil? Vamos ver se vocês estão atentos na política aí. Gabigol nem aparece na fita. Gabigol, se ele aparecesse aí... Não está com nada não, esse Gabigol aí. Fala aí para mim, quem que é
um forte aí no Brasil, depois do Bolsonaro? Hã? Não, isso aí não. Nem no sonho. Os ministros, gente, eu falo sem medo de ser feliz. Não tem nenhuma chance do ministro desse ser. Para mim, uma vez eu abordei. Ninguém aqui é parente do Dante Martins de Oliveira, não, né? Não? Eu abordei uma irmã dele na rua. Na época, nosso salário estava 4 meses atrasado, foi quando ele entrou. Aí ela pegou e falou assim: você não sabe com quem você está água? E ninguém mexeu com ele. Aí vem uma pergunta, né? E até fiz essa pergunta, fiz uma enquete aqui ontem, né, Jaque? Aí eu perguntei: por que ele não cavou só um poço, que era o último? Precisou cavar 4 poços para ficar com um, que os outros tomaram dele. Faltou uma coisa para ele, né? Exceto os de ontem que eu falei, o que você acha que faltou para ele? Ter consultado a Deus. Você quer ir para algum lugar? Pergunta para Deus. Você quer fazer alguma coisa? Pergunta para Deus. Se Deus não me responder, espera. Nós temos 3 respostas de Deus só: sim, não ou espera. Fica aí. Ele poderia ter mudado a situação dele, ele poderia ter economizado energia, ele poderia ter economizado uma série de fatores, mas ele cavou 4 poços, só ficou com um. Foi o último. Se ele tivesse esperado no Senhor. Às vezes nós não esperamos no Senhor, às vezes nós não buscamos no Senhor, e o Senhor está aí para responder. É o Senhor que é a nossa esperança. É o Senhor que é a nossa força. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos socorre. Então Naamã, ele decide voltar para casa. Ele decide ir embora para casa. Por que ele vai voltar para casa sem a cura? Ele é um homem pagão. Ele é um homem que ele não reconhece Deus. Mas ele tem lá no meio do seu exército filhos, ele tem no meio do seu exército alguns oficiais que decide agora dar um conselho para ele. Nós precisamos de conselhos. Nós precisamos de bons conselhos. Nós precisamos de pessoas que nos orientam. Nós precisamos de pessoas que já viveram uma experiência melhor do que a nossa e que podem nos levar a uma experiência boa. E o rapaz fala para ele: Rei, general, pensa bem. Se ele mandasse o senhor lá numa água boa, o senhor não iria? Se ele mandasse em outro, o senhor não ia? Se ele mandasse fazer outra coisa, o senhor não ia fazer? O problema é só: lava-te e seja purificado. Nós perdemos a noção, nós não sabemos para onde vamos, nós não conseguimos acertar. Sabe, tem vezes assim que eu dou um exemplo, gente, de uma vez jogando bola. Na época eu era bom de bola, né? Pesava só 67 quilos. E aí, se o Miguel estivesse aqui, daí eu ia citar ele como meu testemunho, mas ele deve estar assistindo, né? Aí Miguel sabe que a Rita também acompanhou, né? Com esse título comigo. O Reino era menino, também chegou de ver minhas fases algumas vezes. E aí nós fomos jogar um jogo lá, gente, de semifinal. Nós só precisávamos empatar o jogo. E o outro time também precisava do empate só. Porque era semifinal de grupo. E a gente ia passar tranquilo. Era só empatar. Nesse dia nada deu certo para nós. E o outro time vai lá de uma bobeira lá, nós leva 2-0. E a gente correndo atrás para poder... Aí ele vai morrer. Porque ele já não tem mais a presença de Deus. Ele não tem mais a esperança de Deus. Ele já não tem mais nada com Deus. A perda da sensibilidade, que é o que perde-se na vida da lepra. A pessoa, o crente, ele começa perdendo a sensibilidade da presença de Deus. Está cada dia mais distante. Ele começa a andar fora das reuniões de Deus. Ele já está entrando no Salmo 1, versículo 2. Versículo 1, né? Vou fazer só o inverso, porque lá diz o seguinte: bem-aventurado
O homem que não anda segundo os conselhos, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, dos maus. Mas ele já está andando. Tem vezes que a pessoa já está andando lá, ele já está se aconselhando com uma pessoa que não tem nada de Deus para oferecer para ele. Eu estava assistindo ontem, eu assisto algumas coisas, gente, algumas mensagens assim, para mim ficar olhando, eu pensando. Eu vi um pregador, ele ensinando o seguinte, fazendo uma separação entre falar em línguas estranhas. Ei, uma coisa que ela troca pneu com o carro em movimento. Não tem como uma pessoa, numa função, ele falar de outra. Não tem como eu falar do Espírito Santo, você não tem experiência com o Espírito Santo. E ele falando que falar em línguas estranhas é a mesma coisa, ou seria a mesma coisa de uma pessoa que fala inglês. Eu falei, meu Deus do céu, eu admiro essa pessoa, hein, cara. Porque o texto, quando fala lá de falar em línguas estranhas, ele fala o seguinte: aquele que fala em línguas estranhas, que fala em mistério, não fala a homem, mas fala a Deus. Espera aí. Quer dizer que se eu falar inglês aqui, se alguém aqui, as meninas aí que falam inglês aí vão saber o que eu estou falando, mas então não estou falando para homem, eu não estou falando para Deus, eu estou falando para homem, para quem tem a língua, para quem fala inglês. Tem alguém que fala em espanhol aqui? Tem? Eduarda, você fala também? Não? Você não fala espanhol? Ah. Tem mais alguém que fala espanhol aí? Não tem? Inglês? Hã? Você fala espanhol, Fernando? Então fala vocês dois aí, uma frase em espanhol aí. Ah, tá. Então, Reni, fala uma frase aí em espanhol. Mas ele entende o que ele está falando. Se tivesse um aqui, já traduzia, né? Agora, quando fala em línguas estranhas, não tem nenhuma chance nem para mim entender. E ele queria provar para os pastores que estivessem lá. Eu falei, gente, eu queria estar nessa aula aí. Se eu estivesse nessa aula aí, eu ia ser expulso da sala de aula. Primeira coisa, gente. Aí ele fala em espanhol, nós ficamos aqui tudo. Já pensou se ele decide xingar nós todos aqui agora? Todo mundo ia ficar rindo. Hã? Ia concordar. Igual o rei não interpretou, né? Assim. Não tem como, gente. Então, a gente nós podemos falar daquilo que nós conhecemos. E aí, a lepra deixa marca no corpo, não deixa? Deixa mancha no corpo, né? O pecado, ele deixa mancha no corpo. São as manchas, gente, que às vezes não vai mais ser tirado. São manchas. Eu tenho uma mensagem que fala sobre marcas, e eu acho que eu vou mudar a partir de hoje para manchas. Tem umas marcas na minha vida que elas não saem nunca mais. Mesmo que o Senhor já me perdoou, mesmo que o Senhor já me tratou disso, tem umas marcas na minha vida que vai permanecer. Todo mundo vai olhar para mim, lá atrás, e vai falar, ele era isso aí. Ele era esse porcaria. Ele era esse pinguço. Ele era esse adúltero. Ele era esse prostituto. São marcas. E nós precisamos saber conviver com isso. Eu preciso saber que o que converteu foi o meu espírito. A minha alma, ela ainda continua. E ela vai ser ofendida direto. E nós precisamos ter essa certeza, essa sabedoria para poder nós continuarmos na caminhada.
Ei, tem pecado que você cometeu, querido. Todos os pecados que nós cometermos, gente, ó, repete comigo, fala, todos os pecados que eu cometer, que eu cometi, já foram perdoados. Amém. Todo pecado. Só tem um pecado, gente, que ele não vai ser perdoado nunca. Só tem um pecado que ele não é perdoado. Quando voltar o açaí aqui na igreja, qual que é esse pecado? Vai ganhar. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora me explica ele miúdo. Para ganhar um açaí de R$10. Aí, então uma ganha um de 5 e outra de 5, né? Anota aí para poder. É rejeição ao Senhor Jesus Cristo. É o único pecado que não tem perdão. Hã? Não, ele rejeitou o Senhor Jesus. Ele rejeitou a cura. Rejeitou a libertação. Só tem um pecado, gente, que não tem perdão. É o pecado de rejeitar o Senhor Jesus. Todos que rejeitam o Senhor Jesus, ele não vai ter perdão. Mas se ele ainda fizer igual aquele rapaz da cruz, lá naquele dia, e voltar atrás, ele é perdoado no último momento. Eu aconselho que ninguém espera para essa oportunidade, porque pode ser que não tenha mais chance. Então é a marca que ele vai deixando no nosso corpo. Aí vem o processo da mutilação. Os membros vai perdendo. Sabe, você começa a andar, você começa a viver assim em lugares que não é para você viver. Você perde a sensibilidade, você é marcado. Você perde a ligação com Deus, e aí você começa a se afastar das coisas de Deus. Você começa a se andar com as pessoas que não é de Deus. Você começa a ser aconselhado por pessoas que não é de Deus. Você começa a conviver numa vida onde não é a presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você está sendo mutilado. Você perdeu a sensibilidade. Você começa a ser contaminado. E aí qualquer vento de... Aí já começa. Ninguém nunca pensou assim, mas para Deus ser verdadeiro, que dia que ele nasceu? Deus nasceu, eu sei o dia que Deus nasceu para mim. Ele nasceu dia 25 de setembro de 2005. Ele nasceu em mim. Que dia que você nasceu em Cristo? É esse dia que o Senhor nasceu para você. Mas vem umas perguntas, gente. Olha, andamos com pessoas que hoje eles estão lá no Candomblé. Está exercendo a fé lá. Gente, apostatou da fé. Andou no caminho da verdade. Hebreus capítulo 10, ele diz isso. Mas andaram conosco. Provaram dos dons espirituais. Sabe, isso está cheio. E quando alguém fala, igual eu vi esse professor falando nessa aula, que a pessoa quando fala em línguas estranhas, ele está endemoniado, agora ele está oferecendo uma blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo. Se afastou do Senhor. Do que ser um Eli vencido. É muito melhor. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: desça o mais baixo que puder e seja curado. Sabe quando que nós alcançamos a cura? Quando nós descemos o mais baixo, quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos, quando nós acatamos, quando nós ouvimos as pessoas, quando nós aceitamos as pessoas nos aconselhar, quando nós estamos sendo discipulados. Sabe quando que nós estamos saindo e não sendo curados? É quando nós achamos que nós já sabemos tudo, nós somos o dono da razão, quando nós achamos que nós já conquistamos tudo, quando nós achamos que nós estamos certos. E lá em casa eu sou o único certo, lá em casa eu sou a única certa, lá no meu serviço é só eu que acerto. Ou se lá na igreja não tiver, se eu não tiver lá, nada funciona. Se eu não tiver no ministério de louvor, nada funciona. Se eu não tiver na mensagem, nada vai prestar. Se eu não tiver no meu serviço para fazer, ninguém vai dar conta de fazer. Ei,
O único que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Nós somos substituíveis. Nós somos vencidos. Nós perdemos. Eu falo para a Rita direto, falo, não morre. Que se você morrer é desobediência. E eu não posso ficar sozinho. E eu oro para que ela viva muito. Ninguém é insubstituível. E às vezes a gente tem essa concepção. Eu quero falar 5 coisas aqui rápido para nós orarmos agora neste momento. Que o tempo correu muito rápido, ele foi contra eu hoje aqui. E essas 6 coisas, ela diz o seguinte: tenha coragem, oferece a face, pede perdão. Nós temos que ter coragem de pedir perdão. Às vezes nós não somos curados, gente. Às vezes nós oramos, nós falamos assim, olha, mas para aí, Deus não está me ouvindo, eu oro tanto, eu leio tanta Bíblia, eu fico tanto tempo de joelho, olha, eu tenho feito tanto favor, eu tenho feito as coisas boas, mas aí tem lá dentro da nossa vida alguma coisa enganchada, algum pedido de perdão que não foi pedido. Às vezes lá dentro da nossa vida tem alguma coisa que falta nós liberarmos perdão. E nós não tomamos a coragem, nós não aceitamos perdoar, porque nós falamos assim, mas o que fizeram contra mim é muito maior do que o que eu tenho feito. Às vezes a gente para pensar assim, e nós tomamos uma postura seguinte, para aí, eu não vou perdoar fulano, porque fulano me machucou bastante, eu não vou perdoar essa pessoa aqui, eu não perdoo meu irmão, não perdoo minha irmã, eu não perdoo meu filho, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, porque você não sabe o que ele fez comigo. Ei, Mateus capítulo 18, Pedro estava nessa incógnita, e ele diz o seguinte: Senhor, segundo a tradição aí, judaica, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes, é isso mesmo? O Senhor Jesus falou, Pedro, não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7, 900, 400, e aí ela vem, me prejudica, faz um monte de coisa comigo, sabe? Se ela pedir perdão para mim e eu não liberar perdão para ela, quem está indo para juízo sou eu, não é ela. Ela já está liberada. Porque ela independe da minha liberação de perdão. É eu que libero, é eu que peço perdão, é eu que saio à frente. Nós precisamos tirar o medo que está dentro de nós, de perder. Porque quando eu tenho medo de perder, aí é que eu estou perdendo, aí é que eu estou indo para a derrota. Você tem algum medo? Tem alguma pessoa dentro de você que você não quer liberar? Tem alguma pessoa que você fez mal, que você não consegue pedir perdão? O Senhor Jesus pode te ajudar, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Ele pode te ajudar. Às vezes a gente pensa, porque nós pensamos, gente, que o que fizeram conosco é muito maior do que o que nós fazemos. E nós precisamos olhar que o Senhor Jesus, Ele liberou perdão sobre nós. E eu falei agorinha que todos os pecados que nós cometemos, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós existimos, o Senhor já perdoou, Ele não vai perdoar, Ele já perdoou. Agora é o seguinte, essa água aqui foi trazida para mim. Se eu oferecer ela para o Thales, e ele não levantar e vir aqui pegar, ele não vai tomar água. E eu não vou oferecer, senão ele vem e ele toma minha água. Mas o Senhor ofereceu o perdão. Se eu não for fazer o que Ele determinou, eu não tomo posse do perdão. E eu não sou perdoado. Ou seja, volta tudo sobre a minha cabeça. Eu tenho que liberar as pessoas. Eu não posso permanecer. Nós precisamos lançar fora a nossa máscara no chão e ser curado. Nós precisamos tirar a nossa máscara, gente. E deixar de achar que nós somos melhor do que os outros. Achar que é isso que estava na vida de Amã, é de Naamã.
Sabe, ele estava achando o seguinte: olha, eu sou o cara, eu já ganhei muito, Roberto Carlos não passa nem perto de mim, esse cara sou eu, não é mais o Roberto Carlos, não é mais o povo não, olha, eu que sou o cara do momento. E Deus estava falando para ele: lance essa máscara no chão, cara, vai lá no Jordão, seja purificado. Quando nós entregamos tudo nos pés do Senhor, o Senhor é autossuficiente para poder nos libertar, para poder nos transformar, para poder nos curar. Deixa o orgulho e confessa o seu pecado. Às vezes nós não confessamos porque a gente fica com medo de perder. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso, eu tenho medo de perder. Mas quando eu verdadeiramente reconheço o meu estado de pecado e eu confesso. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o que esconde as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós só alcançamos misericórdia quando nós chegamos diante do Senhor e nós falamos tudo. Sabe, às vezes a gente tem, olha, você fala assim: olha, eu não dou conta de vencer esse pecado, olha, eu tenho feito tanto esforço, eu já tenho feito jejum, já tenho feito campanha, já parece que o meu nome está aparecendo campanha, eu não dou conta de escapar desse pecado, quando eu me vejo eu estou lá de novo. Está faltando confessar ele. A Bíblia diz: confessa e deixa, o Senhor toma conta, é Ele que nos segura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma. A última parte aqui: arrepende-te e deixa o Senhor te curar de toda a lepra. No sentido simbólico, o que te prende? O que poderia ser a lepra para você? Qual que é a situação que você não consegue alcançar o milagre que você precisa de Deus? Que você consegue lutar e não consegue chegar no final e vencer, estava na mão, com tantas vitórias, com tantos títulos, porém, leproso, sem chance de vencer. O que falta para você? O Senhor não achou nele arrependimento, e não teve o que ele pediu para Deus. Às vezes nós estamos pedindo, não é que Deus está distante, é que Ele não vai dar, enquanto a gente não liberar aquilo que nós precisamos liberar. Qual que é a cura que você veio buscar hoje? Quem pode ficar de pé, fica de pé. Quem não pode estar com criança, permanece sentado. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos cantar uma música aqui com o Senhor agora. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Seja Ele sempre exaltado, seja Ele sempre glorificado, porque Ele é santo, exaltado, Ele é poderoso, Ele é soberano. E eu já quero lançar uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite, antes do louvor. Spurgeon, ele diz que quando a Bíblia é aberta e lida no altar, é a boca de Deus falando. A boca de Deus é para nos abençoar. Eu não sei qual que é a cura, se é espiritual, se é uma cura física. Eu não sei o que você está querendo neste momento. Mas antes que a música comece a ser cantada, você aproveita esse momento para ver o que você quer de Deus. E eu já quero antecipar falando que Deus te conceda no nome do Senhor Jesus. Porque a palavra dele é soberana. Ela é poderosa para alcançar todos os lugares. Você também que está na sua casa assistindo esse, ou na onde você estiver nesse momento, põe diante de Deus, para que Ele possa te curar, para que Ele possa mudar a sua história.
Receba a cura aí onde você está. Receba a cura de Deus. Independente do que você tem, receba a cura agora neste momento no nome do Senhor Jesus. Porque todo mal tem que abandonar a sua vida, porque a sua vida é local e presença do Espírito de Deus. Levanta sua mão e repete comigo. Fala: Senhor meu Deus, hoje eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Eu quero sair daqui renovado, purificado, santificado, curado, da mesma forma que o Senhor curou Naamã da lepra dele. Cura na minha vida essa situação que tem me incomodado. Seja ela, Senhor, de qualquer jeito. Nesta noite eu saio daqui tomando posse daquilo que o Senhor tem para minha vida. Pai, eu me humilho diante de Ti. Me ajuda nas minhas fraquezas. Mas eu não posso mais continuar com esse mal na minha vida. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Trata este mal e tira de mim, para que eu possa, Senhor, ser renovado, ser transformado. Pai, me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar perdão. Me ajuda, Senhor, a receber o perdão do Senhor. Eu preciso, nesta noite, eu deixo na Tua presença a minha oferta de gratidão ao Senhor. E eu tomo posse, Senhor, de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais levar comigo essa prisão, mas eu quero sair daqui te louvando, engrandecendo o Teu santo nome. Senhor, eu libero todo o mal que está sobre a minha vida diante do Senhor, porque a partir de hoje eu sou nova criatura, lavada, guardada no sangue do Cordeiro. E é neste sangue que eu estou me purificando. Senhor, toma conta
da minha vida, da minha família, de tudo à minha volta. Senhor, hoje eu libero todas as pessoas que até aqui eu aprisionei, como também vou pedir perdão para todas as pessoas que eu tenho me endividado com ela. Em nome do Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor abra o meu coração para ver o sol da sua justiça. Eu tomo posse, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu quero perguntar, tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ou está afastado do caminho do Senhor Jesus e deseja hoje reconciliar com o Senhor Jesus? Se tiver, levanta a sua mão. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero pedir a Deus para que Ele reconcilie você ao exército dele novamente. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Que deseja reconciliar com o Senhor Jesus hoje, nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que afastou do caminho do Senhor e hoje quer reconciliar com o Senhor? Se tiver, levanta a sua mão. Não tenha vergonha. Nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém até chegar no céu. E quando chegar lá, aí a gente conhecerá que tem alguém que fez mais do que nós. E alguém vai ser mais recompensado do que nós. Então, com certeza, alguém lá vai estar em melhor situação do que nós. Se não tem alguém, então a gente vai para a parte do encerramento. Eu quero, antes de apresentar as pessoas que estão conosco hoje aqui pela primeira, segunda, terceira vez, eu quero perguntar, aproveitar que vocês já estão de pé mesmo, né? Você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, para que você possa, a hora do som da música, já preparou a música? Há uma dança, né, entre nós, né? Aí o pessoal vem todo mundo dançando, né? É uma nova canção, né? O pessoal já vem dançando, né? Eu sou dançarino, gente. Eu danço muito lá no quarto, escondido. Sem a presença da Rita. Então, a hora que você que trouxe o seu dízimo, eu quero que você levante a sua mão para poder abençoar esse dízimo, abençoar a sua oferta, abençoar o seu emprego, abençoar a sua casa. E você que não trouxe, você também vai levantar a sua mão, porque eu quero abençoar você. Porque nós viemos aqui para ser abençoado pelo Senhor. Nós somos gratos em devolver para Ele os 10% que Ele requer de nós. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa, melhor, Deus quer e requer de nós a nossa obediência. Ele colocou lá que é para a gente poder entregar. Se nós entregarmos, Ele é Deus. Se nós não entregarmos, Ele é Deus do mesmo jeito, Ele continua sendo o mesmo. É nós que perdemos com Ele. Às vezes a gente pensamos que 10% é maior do que 90%. Aí a gente retém os 10% e sabe o que acontece? A gente gasta os outros 90% e a hora que olha assim, daí fala assim, meu Deus. Aí você dá uma lida lá em Ageu. É só 2 capítulos lá. Aí Ageu fala bem assim, Deus falando para o povo de Israel, vocês estão parecendo, o bolso de vocês está parecendo um saquetel furado. Um saco com 2 bocas. Você coloca por cima e ele sai por baixo. É porque a gente perde a fidelidade com Deus. Na fidelidade com Deus, Deus tem muito para nos dar. Então eu quero orar primeiro por você. Levanta a sua mão. E a hora que eu parar de orar, daí você pode sair, a música vai tocar. E aí você pode vir. Repete comigo também. Fala, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me abençoa, sempre, como o Senhor tem me abençoado. Hoje, eu trago na tua casa aquilo que o Senhor me determinou. Eu volto feliz, porque o Senhor tem agido na minha vida e tem me socorrido. Não tem deixado faltar e nem vai deixar. Então, em nome do Senhor Jesus, abençoa meus dízimos, abençoa meus trabalhos,
Abençoa meu emprego. Abre porta de emprego para mim. Em nome do Senhor Jesus. Resolve todas as doenças ao meu redor. Em nome do Senhor Jesus. E que a minha vida seja uma casa de provisão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tocar e pode sair aí. Pode sair do seu lugar. Aleluia. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Fala assim: Senhor, essa semana, a bênção do Senhor repousa lá em casa e ela não sai. Em nome do Senhor Jesus. Gente, a arca da aliança do Senhor entrou na casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu? 3 meses. A vida do cara foi transformada. A mulher que não dava luz, o útero ficou curado. Porque a arca do Senhor estava lá. Hoje a arca do Senhor é a palavra dele. Porque a arca naquela época levava a palavra de Deus. Hoje o evangelho é essa arca. Lá, o que estava doente foi curado. O aleijado teve que andar certo. Os vizinhos de Obed-edom viraram bênção. Dá até para pregar domingo sobre Obed-edom, se o Senhor deixar, né? Mas nós vamos encerrar. Então, fala: Senhor, lá na minha casa é o lugar da sua bênção. Senhor, não é em outro lugar não. É lá em casa. É na minha convivência, Senhor. E eu vou ter muito para mim e para dar. Amém. Essa é a sua oração, essa é a nossa oração. Nós vamos então terminar agora no nome do Senhor Jesus. Opa, nós temos aqui Emanuele, você, né? Emanuele, Francisca, Rene. É Rene? Renê. Ah, Renê. Gisenha. Bruno. Bruna. Bruna já está antigona, né? Bruna e o Cristo já é antigão já aqui. Mas está como novato vocês. Vai receber vai ser gravado no Fantástico agora. Edilza, tudo bom, Edilza? Thaís, glória a Deus. Davi, rei Davi. Que a unção que estava na vida do rei Davi esteja sobre a sua vida, Davi. Amém? Carla, então já começa falando já para Francisca. Karen, você mesmo, Karen. Aí essa aqui, ó. Giliane, você já está olhando mesmo, daí você já fala para o Renê, o esposo dela. Reine, você pagou aquela punição lá do grupo lá, Reine? Pagou ou não? Terminou hoje? Então fala para o Bruno, né? Fala aí para o Bruno aí, Reine.
Olha, viu? Hálida, fala para a Gisenha. Gisenha lá, ó, ao lado do Bruno lá. Wesley, fala para o Christian aí, ele também vai ter direito à música, né? Ave, Jaque, fala para a Emanuela ali. Glória a Deus. Thales, a Thaís aí está esperando você falar aí. Giovanni, fala para Edilson aí. Está esperando aí. Ó. Vamos. A Área diz que ela está... Área, você seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Não, mas ela falou que está faltando, né? Eu não tinha falado para ela. Fiquei sabendo disso aí. Estou pagando a dívida. Esse lugar aí é seu. Eu mandei fazer essa cadeira aí para você. E eu vou colocar o seu nome aí. Amém? Fernanda, fala para o Davi lá, ó. Tira a máscara aí e fala para o Davi aí, Fernanda. Maria Fernanda. Vocês já estão antigos, né? Já. Antigo. A igreja, o que nós podemos dizer para ele, toda a igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais uns. E se eles não acreditarem que vocês falaram de forte mesmo? Então fala outra vez aí. Vamos lá, de novo. Eu acho, assim, pela cara deles assim, eu acho que vai ter que falar mais uma vez, senão não vai dar. Hã? Vamos para eles copiar mesmo, para ele ficar pensando durante a semana que vocês falaram mesmo. É 3 vezes, tem que pedir, fez gol, tem que ter 3 gols para fazer música lá, para pedir música. Vai, de novo, vai, só essa.